Hola chiquito, ¿cómo estás? Espero que bien, Diego. Bueno, no te he olvidado este mês. É que aconteceram várias coisas, gente, por conta do, do projeto que nós tivemos, que foi a Feira Cultural. Não foi nada fácil, foi um tempo assim bem corrido. Eu até fui parar no hospital de tanta pressão, tanta coisa, né? Praticamente foi assim bem cansativo. Mas vivo, aqui estou, né? E você também, espero que você esteja fazendo as coisas certinhas, se cuidando, fazendo a fisioterapia. E infelizmente não deu para nos vermos, né, na feira, mas quem sabe final do ano, né, nos últimos dias lá, tá bom? Se tiver dificuldade, Chiquito, você pode mandar mensagem lá. Eu vi que você mandou mensagem do trabalho bimestral, você pode fazer. Fique à vontade para poder deixar a sua mente ativa também. Você precisa disso, tá bom? E em que precisar, Tico, se tiver alguma coisa, pode mandar mensagem, né? A sua mãe tem meu WhatsApp, pode mandar mensagem que eu vou responder, com certeza. Dale? Ahora nosotros vamos a la página 26. Vamos a finalizar en esta clase el capítulo 6. Dale. Entonces, bueno, tenemos en esta página algunas expressões associadas à compra e ao dinheiro. Sabe quando, por exemplo, a gente nem sempre a gente fala a mesma coisinha, a gente utiliza uma coisa para outra, por exemplo, eu tô uma coisa antiga, uma expressão antiga, eu tô de saquetel furado, é saco furado, significa que você tá sem dinheiro, né? Entendeu? Ou então tá cheio da bufunfa, né? Como diziam os antigos também, né? Tipo assim, tá cheio da grana. Então, também eles utilizam algumas expressões para poder falar sobre a compra e o dinheiro, certo? En esta primera tenemos la expresión blanqueo de dinero. ¿Qué sería un blanqueo de dinero? Sería cuando la persona intenta dar legalidad al dinero que procede de atividades ilícitas. Sabe, pessoa que hoje em dia chamamos de lavagem de dinheiro, né? Então aqui nessa parte, algumas partes estão em brancas no significado e outras no exemplo. Os que tiveram significado é que nós vamos ter que explicar. O que tiver de exemplo, você vai ter que criar uma frase, tá? Eu não vou escrever aqui a frase, você pode escrever a frase que você desejar, referente a isso. O importante é que tenha essa expressão. Vou dar um exemplo aqui falando, tá? Do que está no livro. Han encarcelado a um político que estava involucrado em blanqueo de dinheiro. Então, utilizei a expressão aí como se fosse uma lavagem de dinheiro, tá? Segunda expressão, estar forrado. Estar forrado até tem sentido, que a pessoa está cheia de dinheiro, né? Que bom. E temos como exemplo, aí você vai colocar o significado em espanhol aqui do que significa essa expressão estar forrado, tá? Do que você acha que é. De acordo com o exemplo aqui, olha só. Mi amigo Pablo está forrado depois de receber a herança. Né? Depois de receber a herança, ele ficou forrado de dinheiro, ele ficou lotado de dinheiro, ficou cheio da grana. Outra expressão, no tener pista. Significado, quando a pessoa não tem dinheiro. Então, quando a pessoa está sem dinheiro, então você pode falar, e a pessoa não tem pista. Diferente, né? Quem mais? Vamos para o outro slide aqui. Custar um rinhão. Isso aqui já tem sentido, né? Que é custar um rim. Nossa, aquele livro me custou um rim. Ou então tá o zóio da cara, né? Que a gente fala. Praticamente. Qual é o significado? Quando o produto é muito caro. Não? Por exemplo, aquela casa me custou um rim. Né? Foi muito caro. Outra expressão, cortar el grifo. Ejemplo, pues le tuve que cortar el grifo a Paco ya que está en tiempo de trabajar.
Cortar o grifo seria cortar a grana, a mesada, melhor falando, né? Cortar a mesada. Eu nunca tive mesada na vida. Se você já teve mesada, né? Mas são raros as pessoas que têm mesada na vida. Mas eu acho que é melhor que não tenha mesmo. Outra expressão, que a pessoa tem que lutar por aquilo que tem. Minha mãe já falava isso. Vocês falavam para minha irmã, né? Tem que lutar. Então vocês vão estudar para vocês terem um bom trabalho. E aí depois, com o dinheiro que vocês trabalharem, vocês vão ter aquilo que vocês gostariam. Só não façam isso com os filhos de vocês. Porque é o certo, não é verdade? Porque senão fica mimado, aí vira aquele, sabe, filho super mimado, que só Jesus na causa, e tudo reclama, e acha que o céu, que todo mundo, que tudo gira em torno dele ou dela. Fica aquele menininho ou menininha nojentinho, né? É bom saber o valor do dinheiro, não é verdade? Tudo tá caro, então nós temos que saber que não dá para comprar tudo. Né? Então eu nunca fui uma pessoa de ficar falando, eu quero isso, mãe, quero isso, pai. Raramente. A escote. Qual é o exemplo? Pagamos a escote. Ou seja, sabe quando você sai com seus amigos, por exemplo, imagina você sair com seus amigos no restaurante, aí vocês comem no restaurante e dividem a conta. Você pode falar, pagamos a escote, né? Vamos dividir a conta, certo? Ser tacaño. Ser tacaño es cuando la persona intenta gastar lo menos posible. Es decir, mão de vaca. Não é aquela pessoa que não gosta de gastar. Pessoa que gosta de... Tudo bem que tem a pessoa que não gosta de gastar porque ela está economizando financeiramente para algum projeto futuramente, mas tem aquela pessoa que não gosta de gastar para si, mas pega o dinheiro dos outros para gastar. Entendeu? Ela não gasta o dela, a pessoa, mas gasta do dos outros. Aí não pode, né, gente? Aí é falta de responsabilidade, de senso também, né? Bueníssimo. Bueno, agora temos na página 27, só essa parte aqui, eu só coloquei essa imagem só para nós conversarmos sobre essa palavra. Super rebajas. Rebajas é uma oferta, super promoção, tá? Quando, por exemplo, a televisão estava custando 5 mil reais, aí está em rebajas a televisão. Está custando agora 2.500, entendeu? Pela metade. É só para você se atentar a essa palavra que eu vou grifar. Se quiser escrever a tradução, né? Rebajas. Dale. Página 28. Vamos a um textito acá. De las 12 millones de toneladas que se consumen en el mundo, solo se recicla 20%. ¿Ya pensaste en los impactos ambientales de tus compras? ¿Oíste hablar del concepto de compra verde? Já ouviu falar desse termo? Compra verde. Né? Uma compra verde seria o quê? Que tipo de compra? Uma compra com as coisas, os objetos são verdes? Não, teria um outro sentido de compra consciente, certo? Porque olha só, nós gastamos muito, vai sair muito lixo de São Paulo e muito lixo desnecessário. Isso acaba atrapalhando o meio ambiente. Né? De 12 milhões, só 20%. Isso é praticamente de muito pouco, 2,4 é muito pouco, gente. Precisa praticamente as pessoas se atentarem quanto às coisas que jogam no lixo, as coisas que compram, entendeu? Tem coisas que nós nem precisamos jogar, nós podemos doar, podemos reciclar. Então, tudo pode ser pensado, né? Então, aqui abaixo, nós temos um texto que se chama Critérios Generales a la hora de realizar uma compra verde. Então, quais são os critérios necessários para fazer uma compra consciente? Bueno, primer tópico. Reducir el volumen de nuestras compras preguntándonos si lo que vamos a comprar nos va a satisfacer realmente ou se lo compramos compulsivamente. Sabe, se você realmente compra por comprar, ou você compra compulsivamente, você compra por comprar, você compra, ou se você compra porque é necessário mesmo. Tem que analisar isso, né? Segundo tópico.
Buscar alternativas que minimicen la explotación de los recursos naturales, segunda mano, reutilizar, intercambios, reparación. Existen diferentes organizaciones que se encargan de ellos, como por ejemplo Coopera ou também outras iniciativas, né? Então tem outras podemos buscar outras alternativas, como uma empresa que possa nos ajudar a explorar esses recursos naturais, fazendo a reutilização de materiais, intercâmbios, a reparação de objetos, vendas de segunda mão, né? Mas assim, tudo certinho, né? Na conta, na nota fiscal. Aí temos essa empresa que se chama Coopera, que ajuda nessa parte, né? Nessa iniciativa. Asegurarnos de la calidad de lo que compramos de cara a adquirir bienes mais saludáveis e duradouros. De cara a é uma locução que pode assumir verbo com sentido com vistas a fim de, certo? Com a finalidade de, melhor dizendo, né? Então, por exemplo, podemos nos assegurar da qualidade daquilo que a gente compra. Nem tudo que a gente compra é de boa qualidade, não é? Pode perceber, tem coisa que a gente compra que é só Jesus a causa, que quebra rapidinho, ou que desgasta, ou que desbota, só Jesus a causa. Então, às vezes, comprar um pouco mais caro, que vai durar mais, que é de boa qualidade, é melhor. Porque o que é de ruim, má qualidade, pode prejudicar mais ainda o meio ambiente, né? Informarnos acerca de las repercusiones sociales y medioambientales de los bienes y servicios. Apuesta por produtos e serviços de comércio justo e ético, né? Então, tomar muito cuidado aonde vai comprar para verificar se é um lugar confiável ou não, tá? Valorar que as empresas fabricantes e distribuidoras de produto sejam ambientalmente responsáveis e procedam da economia social e alternativa. Claro que hoje em dia é difícil ter uma empresa totalmente responsável, totalmente ambiental, que pensa no meio ambiente, mas é importante nós pensarmos nessa parte. Se eu não me engano, a Natura pensa nisso. Acho que até os produtos da Natura são realmente naturais, testados não em animais, entendeu? Porque também tem isso que as empresas fazem. Então, são coisas que devem ser pesquisadas para nós não atrapalharmos o meio ambiente, que já não está sendo fácil, né? Você está vendo cada problema que está acontecendo com o mundo. Tudo a natureza está se rebelando, né? Porque mexeram com a natureza, agora a natureza está falando, agora eu vou mexer com vocês. Elegir produtos que su funcionamiento y mantenimiento requiera el mínimo consumo de recursos, como por ejemplo el agua, energia, etc. E a mínima generação de resíduos e emissões. Então, por exemplo, se a gente sabe que vai gastar menos água aquele produto, aquilo que vamos comprar, melhor ainda. Se vai gastar menos energia, melhor ainda. Então, nós temos que evitar ficar gastando água, ficar gastando energia, e os produtos que nós compramos também. Temos que averiguar se está sendo gasto muita água ou energia também. Tá bom? Quando acabe a vida útil de um produto, utilizar os sistemas de recolhida seletiva de forma que se pueda reciclar o material de que está hecho. Então, olha, quando acabar naquele brinquedo, aquele, sei lá, o que tiver que jogar fora, que já não presta mais, digamos, você tem que verificar, levar para a coleta seletiva, que às vezes passam nos bairros, ou então fazer a doação, como eu falei, para uma instituição ou para alguém, para que esse material não possa ir para o meio ambiente, para que demore para ser degradado, um plástico, por exemplo, né? Mas que possa ser útil para alguém ou se tornar algum objeto reciclável mais à frente, né? E aí temos perguntas relacionadas ao texto. 1. O objetivo do texto é... Qual dessas três alternativas se refere ao objetivo do texto? 2. Como se denomina o consumo que se preocupa por los impactos ambientales? Né? O que se denomina? Qual é o consumo? Qual é a preocupação, praticamente, que tem por esses impactos ambientais? O que está dominando? Né? Verifica lá no texto, é bem simples, são duas palavras. Depois,
3. ¿Cuántos consejos se presentan? ¿Y cuántos de ellos já practicas a la hora de comprar? Quantos conselhos são apresentados e quantos deles você pratica na hora de comprar? Tá? 4. Analiza as imagens a continuação e escreve para cada uma um conselho verde apresentado no texto. Então pode ser uma coisa bem simples, pode ser, por exemplo, desde daqui, reduz o volume de compras, porque assim, tá vendo que a mulher comprou 4, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sacolas. Para que tudo isso numa compra? Para quê? Né? Então ela pode fazer o quê? Reduzir o volume da compra, certo? Para poder não ficar gastando tanto. Pode ter pessoa ter dinheiro, gente, dependente. Não adianta ter tanto dinheiro e nós não temos o meio ambiente. Não vai adiantar nada, né? Aí esses brinquedos, né? Poderiam ser o quê? Por exemplo, assegurar-se da qualidade dos produtos comprados, não? Né? Poderíamos, por exemplo, né? Porque os brinquedos, às vezes, né, vêm de má qualidade, então tem que ser um brinquedo que não vai demorar tanto para degradar no meio ambiente, ou que vai prejudicar o meio ambiente, certo? E você vai fazer isso para os demais. Como, por exemplo, as latas de lixo, como é que nós podemos... Qual frase se refere a essas latas de lixo? A cidade, praticamente, né, que tem a coleta aqui. O carro, certo? Né, que mexe muito também com o meio ambiente. O tablet, que é praticamente o iPod, sei lá, iPad, que está quebrado, o que fazer com ele? E o lixão, né, onde ficam os lixos depositados em São Paulo, praticamente de várias partes aí da cidade de São Paulo. E na página 30 temos o imperativo negativo, que é o que nós vamos aprender, porque geralmente quando falamos sobre coisas recicláveis, ambiente, a gente fala geralmente não, né? Por exemplo, ó, lee os conselhos a continuação. Consejos para comprar de forma ecológica. No adquieras bienes que consuman mucha energía. No elijas productos que no sean duraderos. No compres productos empaquetados en exceso. No compres produtos de usar e tirar. Tem um no, vai ter, obviamente, um imperativo negativo terá o advérbio negativo no, e o verbo, ele vai ser conjugado no subjuntivo. É a mesma conjugação. Se você souber, é mais fácil. Se não souber, nós vamos ter que verificar. Vai estar praticamente nos slides a seguir. As orações apresentadas têm como função enfatizar uma ideia, fazer um ruego ou fazer uma sugerência. Coloca o X na opção que você acha. Olha só, em espanhol, quando queremos dar uma sugerência, né, uma sugestão ou um conselho, usamos o modo imperativo. En el ejemplo apresentado, se apunta al lector lo que no se debe hacer. Estamos utilizando, por lo tanto, el imperativo negativo. El imperativo negativo coincide en su forma con el presente de subjuntivo. Y los pronombres siempre se colocarán delante del verbo separados por ele. Então não vai ficar junto, vão ficar separados mais adiante do verbo, tá? Normalmente se conjuga o imperativo só na segunda e terceira persona do discurso. Mas só é possível dar ordens e conselhos a outras pessoas. A gente não tem como dar conselho para nós mesmos, certo? A gente dá conselho para outras pessoas, né? Ou sugestões para outras pessoas, certo? Como, por exemplo, não te olvides de usar as bolsas reutilizáveis. Tá vendo que o verbo ficou adiante, né? Do pronome, do advérbio e do pronome? Não te olvides. O verbo ficou depois do no, certo? No te olvides de tirar a basura corretamente. Não nos olvidemos de que esse problema foi causado por nosso consumo excessivo. Certo? Tá vendo? Foi utilizado aqui o imperativo negativo. Como se forma? Então, ó, tá vendo que não tem o yo, mas tem os demais pronomes. O tu, ele, nosotros, vosotros e ellos, ustedes, certo? Os verbos que terminam em ar vão ficar com esse final.
es, vou até, se você quiser grifar com a sua marca-texto, pode grifar, tá? Então vai ficar es, e, hemos, eis, em. Os verbos que terminam em er ou ir vai ficar as, a, amos, as, an, certo? Então, todas as vezes que você for conjugar o verbo, tenta olhar nessa tabelinha no começo, porque no começo é difícil. Depois acaba se tornando um pouco mais fácil. Mas é necessário olhar esses finais. Para conjugar, eu tenho que tirar o que está no final e acrescentar o que nós colocamos aqui de amarelinho. Nós como assim tirar o final, maestro? Por exemplo, temos 3 conjugações, não temos? Quais são essas conjugações? Ar, ir, certo? Por exemplo, o verbo amar, beber e exibir, tá? Ou beber, né? Melhor. Quando eu for conjugar o verbo amar, eu tenho que tirar o ar do final do verbo, porque o verbo é amar, certo? Vou até escrever. O verbo é amar. Mas quando eu for conjugar o verbo, esse ar não pode ficar aqui, eu tenho que tirar esse ar, certo? E eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar o final desses verbos. Aí vai depender, se for no tu, eu vou acrescentar esse final, vai ficar ames. E se for no ele, que é esse daqui, ó, né? Ele, vai ficar ame. Se for nós outros, amemos. Se for vosotros, ameis. Ellos, ellas, ustedes, amem. Entendeu? Eu vou tirar, sempre quando eu for conjugar, eu vou tirar. Outro verbo aqui, ó. Agora eu vou ver o verbo beber. Quando eu for conjugar, eu vou tirar esse er do final e acrescentar o final que está aqui de amarelo. Se for no tu ou no vos, vai ficar como bebas. Ele, usted, vai ficar como beba. Nosotros, bebamos. Vosotros, bebais. Ellos, ellas, ustedes, beban. Tá vendo? Se ficar com esse er, não teria sentido, ficaria super errado. Certo? O verbo beber. Nós também vamos tirar o ir e acrescentar o que está de amarelo. Tu ou vos bibas. Ele, usted, biba. Nosotros bibamos, vosotros bibais. Ellos, ellas, ustedes biban. Sempre vai ser assim. Para esse tipo verbal, ele é imperativo negativo. Dale. Vuelve al texto criterios generales. Entonces va a voltar o texto lá de la página 28. E utilizando a estrutura do imperativo negativo, transforma cada uma das orientações apresentadas em uma exortação. Não foram 7 tópicos? Vão ser 7 frases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vão ser formadas 7 frases. Só que aqui o verbo no texto está praticamente no, como se fala? No infinitivo. Você vai deixar agora no imperativo negativo. Olha só, um exemplo. Reduzir o volume de nossas compras. Como é que vai ficar? Pode ser, por exemplo, não compres mucho. Não haces muitas compras. Entendeu? Então, eu estou mudando. Não vai usar a mesma frase. Mas você vai criar uma outra frase utilizando o imperativo negativo, mas com o mesmo sentido. Entendeu? Vou fazer o segundo tópico. Vai lá para o segundo tópico. Olha lá. Buscar alternativas que minimicem a explotação de los recursos naturais. Vai ficar como? Por exemplo, não adquiera produtos que não sejam intercambiáveis. Poderia ser, esse aqui é o exemplo da apostila, mas pode ser o seu exemplo. Importante que tenha um verbo no imperativo negativo. Né? E que esteja um consumo consciente ali, né? Tenha sentido com o tópico que você vai conjugar praticamente no imperativo negativo, tá?
Então, cada tópico lá vai se tornar em uma exortação. Vai ter um no e vai ter um verbo no imperativo negativo. Perfeito? Esta parte. ¿Qué tan verde eres? Conoce a 3 personas que buscan acceder al consumo verde. A pesar de practicar varios de los consejos, ellos relatan las dificultades que todavía enfrentan en el día a día. Vamos a ver cuáles son sus dificultades. Vamos a escuchar un audio, ¿no? Tú vas a construir el perfil de cada uno de ellos. Aí você vai colocar, por exemplo, o que Luiz Manuel falou, o que Amparo falou e o que Liliana falou, de acordo com cada frase do áudio, tá bom? Vamos a escuchá-lo. Pista 11. ¿Qué tan verde eres? Luis Manuel no utiliza energía de la red de la Compañía Federal de Electricidad, porque en su casa tiene un sistema fotovoltaico de paneles solares. Tampoco usa agua de la red pública debido a que capta, recicla y potabiliza el agua de lluvia. No tiene horno de microondas ni secadora de pelo. Cada vez que puede, baja escaleras y no usa el elevador. Y aunque tiene auto, trata de usar el transporte público. Pero mi caso no es general, soy un mal ejemplo, dice. Amparo, por su lado, convenció a los vecinos de instalar en su conjunto habitacional un sistema de celdas fotovoltaicas, de recuperación de agua de lluvia y otro de separación de basura. Pero los compromisos de su trabajo la obligan a usar muchas veces el auto a la semana y por eso exclama, soy un mal ejemplo. Liliana tiene un sistema de sensores nocturnos en los focos de su casa que se encienden solo cuando hace falta. Capta el agua de la regadera y la reusa posteriormente. Se mudó para llegar en unos minutos a su oficina, que está en un bosque, usa jabón que no hace espuma, trata de comer productos orgánicos, tiene un pequeño huerto urbano y usa cremas para la piel porque tiene una enfermedad que lo requiere. Sin embargo, todos esos cuidados la hacen decir, no soy un buen ejemplo, me falta ser verde. Y ahí, chiquito, si quieres escuchar de nuevo el audio, es mejor que vuelvas el video para escucharlo mejor. Quantas vezes você achar necessário, você pode voltar o vídeo, tá bom? Não se esqueça que é só fazer um xizinho. Às vezes vai ter mais de uma opção. Por exemplo, vai ter situação, vai ter frase que 2 pessoas falaram. Por exemplo, o Luiz Manuel e Amparo. Ou então, Amparo e Liliana. Às vezes vai acontecer isso, tá? Aqui vas a hacer como si fuera un ejercicio de revisión. Tú vas a formular las preguntas con base en el ejemplo. Por ejemplo, letra A. ¿Qué estás buscando? Resposta. Estou buscando um produto orgânico. Só que no caso aqui você já tem as respostas. Eles querem que você crie as perguntas. Tá? Ó, letra B. He elegido el vestido rojo. Qual tipo de pergunta poderia ser aí em espanhol, né? Letra C. Mis amigos vinieron a la fiesta. Letra D. Estava en la playa com mis padres. Que tipo de pergunta poderia ser para que tivéssemos essa resposta? Certo? 2. Completa as frases com as formas corretas do imperativo negativo. Os verbos estão entre parênteses e os pronomes também. Por exemplo, na letra A, você vai conjugar o verbo hacer em qual pronome, pessoal? No pronome ustedes. Na letra B, você vai conjugar o verbo hablar em qual pronome pessoal? No tu, porque nós temos 6 pronomes, né? Mais de 6 pronomes, né? Temos o yo, tu, él, ella, usted, nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Aqui ele já estava mostrando em qual você vai ter que conjugar. Então, mas tá melhor ainda, tá mais fácil, certo? Então, você vai conjugar os verbos no imperativo negativo utilizando aquela tabelinha de la página 31, perfeito? Então, chicos, te faço o que você conseguir, aí você me
envia as fotos e na próxima semana corrigimos, tá bom? Chico, quédese con Dios, un gran abrazo y hasta la próxima clase en línea. Adiós.